Bom, estamos gravando já. Boa noite a quem está nos assistindo. Estamos aqui hoje em mais um webinário do Instituto Millennium, hoje para falar dos bastidores do processo de recuperação da Petrobras, que aconteceu aí no período de 2019 a 2021. Estamos aqui com o Cláudio Costa, que era o executivo de RH na época da recuperação da Petrobras. Ele, que também já é executivo de grandes empresas, já trabalhou na TAM, é pós-graduado em gestão empresarial, é administrador, enfim, tem um currículo bem extenso. E o Roberto Castelo Branco, que dispensa apresentações, foi o presidente da Petrobras nesse período, ele que é doutor em economia, já esteve aqui com a gente em outro webinário, já há um tempinho. O Cláudio foi quem escreveu o paper, não sei se vocês já viram o paper, já leram lá no nosso site, quem não leu, é só acessar institutomillennium.org.br, está lá, é o último paper sobre os bastidores da recuperação da Petrobras. Então, boa noite, Cláudio, boa noite, Roberto, obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Já vou começar me dando uma pergunta para o Roberto, e aí, a partir daí, a gente já segue a nossa entrevista. Eu sou Priscila Chama, sou gerente de conteúdo do Instituto Millennium, para quem não me conhece, e hoje estou fazendo aqui as vezes da casa. Roberto, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Vou começar com uma pergunta para você, porque essa pergunta que vai embasar o resto da nossa conversa aqui. Em sua posse, né, lá em 2019, você apresentou 5 pilares que norteariam a transformação da Petrobras, que era segurança e respeito às pessoas, maximização do retorno do capital empregado, redução de custo de capital, busca por custos baixos e meritocracia. E aí eu queria saber de você, qual dessas diretrizes você considerou, né, mais desafiadora de implementar? A gente sabe que toda mudança de cultura, especialmente no estatal, é complicado de implementar. E qual foi a mais difícil, né, a mais desafiadora de implementar? E por que você acha que essas medidas tiveram tanto impacto nos resultados financeiros e operacionais da estatal naquele período? Priscila, eu não faria distinção entre os 5 pilares. Eles foram anunciados, anunciei 5 pilares para ser simples, para todo mundo lembrar, e eu fazia questão de ser monótono. Todas as vezes eu falava nos 5 pilares e repetia. Todos eles têm um embasamento teórico, empírico, eles não são tirados ao léu. E eu diria que todos tiveram uma grande importância. Todos tiveram importância. Eu não diria, um foi mais importante do que o outro. Não. Eles foram atacados simultaneamente. E, nesse contexto, como eu considero que uma empresa são as pessoas, não são os ativos, o ativo mais importante que tem numa empresa são as pessoas, recursos humanos, que eram chefiados pelo Cláudio Costa, e o Cláudio Costa tiveram uma importância fundamental nesse contexto. Ok, obrigada. Cláudio, vamos começar agora a falar um pouquinho da sua área, né, da área de RH. Nessa mesma linha que eu perguntei para o Roberto, assim, da área relacionada a recursos humanos, quais foram os maiores desafios enfrentados na implementação dessa agenda transformacional na Petrobras e como eles foram superados? Boa noite, Priscila. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Priscila, fundamentalmente, eu acho que a cultura organizacional instalada na companhia é uma grande barreira. Ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, se bem direcionada, né, direcionado os esforços, aproveitando todas as forças que existem na cultura da companhia, quando se trata das barreiras burocráticas, do mindset que foi implementado nas últimas décadas na companhia. Quem não sabe, eu tive uma longa passagem pela Petrobras enquanto consultor de 2002 até 2007, mais ou menos. E nesse momento eu conheci uma determinada geração de profissionais executivos da companhia que haviam entrado lá no final dos anos 80, anos 90, e eu volto agora em 2019 com uma nova geração que entrou a partir dos anos 2000.
né, 2010 e assim por diante. Eram pessoas com 15, 20 anos de casa, na sua grande maioria. Evidentemente que existiam profissionais ali de seus 30, 40 anos também, mas o formato, evidentemente que para o serviço público, para as estatais e tudo mais, a Petrobras é uma empresa estatal, então ela está sujeita às regras do serviço público, do funcionalismo público. O processo de acesso à companhia através do concurso público é necessário e é importante. Eu não sou daqueles que julga o processo de concurso público como o problema, não, muito pelo contrário, eu acho que ele é uma excelente forma de acesso. Só que isso vai formando uma cultura onde as pessoas elas se relacionam de acordo com a sua turma. Eu sou da turma de 1999, eu sou da turma de 2005, do grupo de formação X. Então, vai se formando relações interpessoais e que aí vem um grande desafio, né? O modelo de cargo e função que no mercado privado não existe, né? Qual é a diferença? Você tem o cargo de acesso que você faz o teu concurso público, então eu entro como um administrador, eu entro como engenheiro, como geólogo, e eu posso seguir a minha carreira inteira, até me aposentar dentro da companhia, somente neste cargo. Aí tem todo um regramento, e o que a gente encontrou ali na Petrobras foi todo um processo automático de progressão na carreira, de progressão salarial, e em paralelo você tem a estrutura de funções gratificadas. E as funções gratificadas, a gratificação de função, você sai do cargo, seu cargo permanente, você tem lá 15, 20 anos de companhia, você ganha ali seus 15, 20 mil reais, dando um exemplo aqui, tá? E você é nomeado para uma função cuja remuneração é de 40, 50, 60 mil reais. Então, a sua gratificação é muito superior ao seu salário do cargo permanente. Então, isso vira uma moeda de troca que, para você além de você ser considerado para assumir uma função, para você permanecer nela, existe um ambiente de relações pessoais muito baseado nessa dinâmica de assumir uma função e permanecer nessa função. E toda vez que há uma mudança do rumo estratégico da companhia, do rumo da liderança que assume, independente de quem assume, tá? Assumi um determinado grupo de lideranças, o pessoal que está ocupando funções gratificadas deixa de ocupar e vem um novo grupo. Trocou novamente a liderança em cima, muda novamente, né? Então, a continuidade de processos de gestão e de execução da estratégia fica bastante prejudicado por conta disso. E quando se trata de redução de custos numa companhia, e um dos pilares era redução permanente de custos, né? Aquela boa e velha expressão, né? Que cortar custos é que nem cortar unha, né? Você tem que cortar sempre, constantemente. Em uma estatal, quando se trata de custo de pessoal, é muito complexo, né? Porque não há essa história na companhia efetiva de mexer de tamanha forma com os custos da companhia, né? Quando se trata de custo de pessoal. Então, a cultura talvez tenha sido o maior desafio que a gente enfrentou. Sem contar, evidentemente, não posso deixar de citar, um ambiente extremamente sindicalizado e belicoso, o que instala na liderança da companhia medo de decidir, medo de ser exposto, né? E eventualmente até ser perseguido por realização de projetos ou implementação de ferramentas que é contrária ao desejo de opositores. Perfeito. Era a minha próxima pergunta, inclusive, com relação aos sindicatos. Você também teve uma outra experiência, né, Cláudio, na Prefeitura de São Paulo, e aí, isso em nível estadual, municipal, federal, qualquer tentativa de racionalizar o serviço público vai encontrar aí uma resistência forte, sobretudo de sindicatos, né, e grupos políticos que têm outros interesses, né, que não, enfim, melhorar realmente a gestão, melhorar o desempenho, melhorar os resultados da empresa, né? Então, aí a pergunta vai para os dois: como é que vocês conseguiram lidar com os sindicatos? Assim, como é que tem alguma estratégia? Vocês, assim, os sindicatos, eles atrapalharam muito, eles desidrataram muito as medidas que vocês tentaram implementar na Petrobras? Como foi
vencer esse desafio, que eu imagino que tenha sido um desafio bem grande. Roberto, comece, você complementa ou prefere começar? Microfone fechado, Roberto. Nós conseguimos vencer várias batalhas. Por quê? Nós não nos submetemos nunca ao sindicato. Pelo contrário, nós procuramos provocar uma insurgência contra o sindicato. Vou lhe dar um exemplo. As reuniões, as assembleias de empregados, comandadas pelo sindicato, evidentemente, tinha uma audiência mínima, no máximo 20 pessoas numa companhia de mais de 50 mil funcionários. Então, nós procuramos estimular ao máximo a presença de funcionários nessas assembleias para votarem. O nosso programa na Petrobras envolveu duas transformações: a transformação cultural e a digital. A transformação cultural, nós utilizamos vários mecanismos, e um deles é pregar sobre as medidas, sobre o erro que seria seguir o sindicato e a necessidade de se fazer representar, a necessidade de se fazer respeitado, participar nas assembleias e votar. Eles falaram, vocês têm direito a voto, vocês têm que expressar a sua opinião lá. Então, eles tomaram uma grande surpresa, a ponto de o representante dos empregados no Conselho de Administração reclamar. Reclamou que tinha gente demais nas assembleias. Olha, tem gente demais votando no Brasil, você tem que caçar o direito de voto para metade dos brasileiros. Ridículo isso, ver o conceito de democracia desses cidadãos. E nós também nos organizamos para resistir fortemente a eles. Fizeram uma greve durante 20 dias e eles acabaram perdendo. Nós não deixamos de produzir 1 litro de gasolina, 1 litro de diesel, 1 barril de petróleo. E depois descontamos os dias parados, que para uma empresa privada é o básico. Na Petrobras tinham ocorrido várias greves e, desde os anos 90, que se saiba, nunca tinham sido descontados os dias parados. E ainda fizemos, mandamos pagar o bônus, antecipar o bônus para aqueles que tinham se recusado a participar da greve. Então, nós sempre mostramos firmeza, seja através de atos, seja através da comunicação. E na comunicação é importante destacar o Cláudio fez um ponto extremamente relevante, que é a cultura. Dizem os pesquisadores do assunto que a cultura come você no café da manhã. E é verdade. Se você pode ser o melhor do mundo, pode ter a melhor estratégia. Se você não vencer a batalha cultural, você vai ser derrotado. Não tenha dúvida disso. E eu tenho certeza disso. Então, nós procuramos utilizar vários instrumentos para mudar a cultura, ou pelo menos alguns aspectos da cultura. E começamos a combater de frente, através de apresentações, através de conversas, com todos na companhia. Nesse sentido, até a pandemia nos beneficiou, que nós fazíamos videoconferência com 2.000 pessoas, uma audiência, e nós não conseguimos conquistar usando o auditório. Então, e trazendo outras empresas de setores que até não tinham nada a ver com petróleo, como, por exemplo, a Microsoft. Nós temos empresas globais, cujos CEOs se prontificaram a falar com os nossos empregados, e empresas nacionais, tipo iFood. O que tem a ver o iFood com a Petrobras? Nada, mas para abrir os olhos daqueles que estavam não eram seguidores radicados do sindicato,
para dizer, olha, o mundo lá fora é diferente, cara. As coisas se passam de forma diferente. Está aí, você está vendo uma amostra grande de empresas brasileiras e não brasileiras, de setores muito distintos do petróleo, onde a banda toca assim. Então, se liga. Passo para o Cláudio, eu acho que falei demais. Priscila. Se puder falar também a sua experiência lá em São Paulo, Cláudio. Sim, com certeza. Vou começar pela Petrobras, e depois apesar de ter sido invertido, primeiro na prefeitura, mas vou trazer o caso Petrobras. Para mim, a grande surpresa, primeiro, para começar, eu acho que a gente tem que compreender que a atividade sindical no Brasil ela se transformou num negócio financeiro, arrecadatório, em que os sindicatos eles abordam os empregados para garantir a maior receita possível para as entidades sindicais, para usarem esses recursos para atacar a própria companhia, naquilo que eles são contrários, né, e pressionar. Então, eles têm muito recurso, em especial os sindicatos da Petrobras. Em 2018, via folha de pagamento, eram quase 40 milhões de reais arrecadados pelas entidades sindicais, né, que eram duas federações, a Federação Nacional e a Federação Única, que é a FNP e FUNP, e mais todos os sindipetros que são regionalizados. Então, são mais de 40 milhões de reais na mão de sindicalistas para poder desenvolver políticas, práticas, né, e ações, militância contra a própria gestão da empresa. Do outro lado, uma grata surpresa é que nós encontramos um grupo de empregados, seja de nível superior ou de nível médio, que não compactuavam com as ideias dos sindicatos, mas que não se manifestavam, pois não encontravam na sua liderança um ambiente favorável para poder se posicionar e poder manifestar o seu interesse, o seu voto, seja numa assembleia ou seja numa conversa de corredor, né? Então, para enfrentar tudo isso, Priscila, primeiro foi identificar quem eram essas pessoas, né, e aproximá-las, e quem não eram essas pessoas, que aí do outro lado também tinham pessoas muito fortes do ponto de vista do pensamento sindical, foi comunicação clara, né? O Roberto trouxe um case aqui, exemplo, em 2019, durante a primeira negociação do acordo coletivo, para nós falarmos diretamente com a categoria, com os empregados, era uma parafernália tecnológica que tinha que ser feita, montagem de estúdio na sala de reunião da diretoria, no 23º andar. Então, era um trâmite muito pesado para poder falar com os empregados. Com a pandemia, que acelerou o processo de digitalização de uma série de questões, as novas tecnologias que permitem fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Cada um está numa região, estamos aqui conectados como se estivéssemos na mesma sala. Nós chegamos a fazer lives que tinham 22 mil pessoas. Então, o processo de comunicação claro, diretamente com os empregados, explicando quais eram os motivos, né, da proposta da companhia, as razões que estavam por trás de cada uma das ações, permitiu que nós tivéssemos um engajamento muito forte, né, daqueles que acreditavam em uma Petrobras mais eficiente, que queriam uma Petrobras mais eficiente, né, e, ao mesmo tempo, começamos a derrubar barreiras. Não posso deixar de citar também que nós atuamos o RH, daí, pela minha experiência, não dá para o RH fazer esse tipo de movimento isolado sem estar, de um lado, de mão dadas com a área financeira e, do outro lado, com a área jurídica da companhia. O financeiro, para poder fazer todos os cálculos de impacto das medidas que serão implementadas, e o jurídico, porque, em especial no ambiente público, no ambiente estatal, tem uma estrutura muito legalista, né? Diferente do mercado privado, que você tem uma dinâmica um pouco mais ágil, né? Então, junto com o jurídico, nós montamos toda uma estratégia que foi fortalecida com a mini-reforma trabalhista de 2017, que trouxe ganhos expressivos para trazer uma mudança do processo negocial. Existe uma coisa que eu tenho conversado com colegas da área de RH que poucos conhecem hoje, por incrível que pareça, um item da nova legislação, né, da nova CLT aprovada em 2017, que é o fim da ultratividade. O que é isso? Antes de 2017, se você tivesse um acordo coletivo que se encerrasse dia 30 de setembro e até esta data você não tivesse um novo acordo,
O acordo anterior continuava valendo. Em 2017, com o fim da ultratividade, a partir de 1º de outubro, se não tivesse um novo acordo, começaria a valer a CLT. E a empresa, ela precisa tombar para a CLT, porque se ela não tombar para a CLT e continuar praticando tudo aquilo que está previsto no acordo coletivo anterior, acaba virando como garantia, como benefício adquirido. Então, há a necessidade de, paulatinamente, você ir fazendo essa mudança e tombar para a CLT, caso não tenha um novo acordo. Você passa a ser regido 100% pela CLT. Então, isso coloca de uma forma importante na mão da companhia uma condição de negociação que os sindicatos antes ficavam sentados em cima do problema. No nosso caso de Petrobras em específico, nós não fizemos isso de tombar para a CLT, mas nós tínhamos todo um planejamento de pequenas ações que começariam a tombar até que a gente fosse para a CLT, até por responsabilidade administrativa. Porque se você não tomba para a CLT, você acaba transformando aquele benefício em permanente, né? Então, a estratégia composta ela foi de atrair essas pessoas, usar o expertise jurídico e de profissionais de recursos humanos que têm muita experiência nesse processo. E acho que o mais fundamental aqui, Priscila, para terminar o case Petrobras, é muita coragem. Muita coragem de enfrentar uma resistência que muitas vezes é irracional e de uma forma agressiva que é inadmissível. O episódio da greve que o Roberto citou, que foi uma longa greve, foi a segunda maior greve da história da companhia, a primeira tinha sido lá nos anos 90, uma das medidas que a gente havia tomado foi a contratação de petroleiros aposentados que tinham condições de voltar à operação para substituir os grevistas. Nós tivemos um caso de um profissional em Belo Horizonte que teve na frente do seu prédio invadida por sindicalistas com gritos agressivos e ofensas pessoais a esse profissional, né? Então, isso aqui é um caso, é um exemplo, né? Então, com faixas, inclusive. Oi? Faixas agressivas contra a pessoa dele. Faixas agressivas, então, assim, isso daí não é um processo, né? Se estamos falando de um processo democrático, isso vai na direção contrária quando você debate isso. E, ao mesmo tempo, muito diálogo. Eu nunca fechei as portas para conversar com os sindicatos em nenhum momento. Sempre minhas portas estiveram abertas, né, para conversar e discutir os temas. E o que é curioso, tá, Priscila? Uma coisa é você tratar com os dirigentes sindicais numa pequena sala, com 4 ou 5 dirigentes sindicais, onde há racionalidade por parte deles. No entanto, a partir do momento que eles saem dessa sala e vão para o caminhão, para cima do caminhão, muda totalmente o discurso, muda totalmente a maneira como eles conduzem. Por quê? Porque é um negócio, que é uma maneira deles se manterem, né, produtivos, eficientes e com a melhor arrecadação possível, é demonstrar força perante a categoria. No período Petrobras, ouso dizer que, durante a minha gestão, nós vencemos 100% das batalhas. O acordo coletivo de 2019 foi um marco, como o Roberto trouxe, eram milhares de pessoas indo às audiências, às assembleias, para votação. E todo tipo de dificuldade que você pode imaginar, né? Imagina Rio, 40 graus, no auditório aberto com 2, 3 mil pessoas e estendendo o processo de votação. As pessoas vão embora, porque o interesse deles era, de acordo com a cultura anterior ou com o processo instalado, uma assembleia com 20, 30 empregados, você tinha ali 13, 14 assembleias, decidia, né, uma pequena parte, centenas de empregados, decidia pela vida de milhares. E uma outra coisa que também só no setor público que a gente encontra, né, aposentado fazendo greve. Já viu aposentado indo no movimento grevista? Né? Só no serviço público que isso acontece, né? E isso eu não vi apenas na Petrobras, eu vivi isso também na própria prefeitura, né? A prefeitura eram 67 sindicatos. O que é importante dizer, na prefeitura havia uma racionalidade muito grande. Eram pouquíssimos os dirigentes ou entidades
que tinha um movimento, um posicionamento mais agressivo, né? E prefeitura, por ser administração direta, ela tem uma dinâmica mais politizada do ponto de vista das relações. Os petroleiros eles são mais belicosos. Na prefeitura, a belicosidade ela vem quando há o interesse de algum movimento buscando algum tipo de interesse dos sindicatos, e aí a categoria dos professores, em especial, eles se mobilizam muito forte, né? Só que em 2017, por haver um regime próprio, né, na administração direta, a CLT pouco afeta, porque os servidores públicos são estatutários, então tem um regime próprio de relações do trabalho, enquanto que na Petrobras é CLT, porém com a estabilidade do servidor público. Então a gente acaba tendo uma dicotomia aqui, né, nesse processo que não faz, na minha cabeça não faz sentido, né? Se é CLT, por que tem estabilidade, né? Então a gente vive sim um momento de muita oportunidade no país para o setor privado e para as estatais com a CLT a partir de 2017 e no funcionalismo público, na administração direta, a única forma de fazer evoluções e progressos efetivos é através de uma reforma administrativa. Que, para você encaminhar uma reforma administrativa, você precisa ter um congresso ou as assembleias estaduais, as assembleias municipais, composta por um legislativo que busque a melhor eficiência do setor público. Só que o enfrentamento dos movimentos sindicais nesse sentido, né, da capacidade de mobilização, quando se fala de administração direta, se trata de legislativo, pelo que eu vivi, tenho convicção disso, essa pauta ela é anti-eleitoreira, né? Um legislador ou um executivo que topa enfrentar esse combate pode enfrentar sérios problemas no próximo pleito eleitoral. Então, para caminhar com esse processo é muito complicado, né? Na empresa privada, na empresa estatal, que é CLT, tem uma dinâmica mais favorável, mas você precisa de um poder executivo da companhia, né? E no nosso caso, nós tivemos o direcionamento do Roberto com 5 pilares, é só olhar os 5 pilares que eles estão ali muito claros o que é para fazer. E ter o apoio das instâncias superiores, que nem sempre tem a mesma disposição. Em determinados momentos no Conselho, mesmo em Brasília, nós enfrentamos resistências, né, contrárias do que estava sendo feito. Mas como a empresa tinha autonomia, a gente conseguia avançar. Muito bom. Você falou aí da agressividade dos sindicatos e da força dos sindicatos dos professores. Eu me lembrei do meu caso. Durante a pandemia, eu fui uma das vozes bem ativas aqui na Bahia em relação ao retorno das escolas, né? O Brasil foi o país que mais fechou escolas na pandemia, e a gente está vendo aí os resultados, né? O analfabetismo entre crianças que na época da pandemia deveriam estar sendo alfabetizadas, mais do que dobrou. Enfim, na época eu fui uma voz bem ativa aqui na Bahia, e o sindicato me respondeu com 13 processos contra mim. Até hoje eu respondo o processo judicial, 4 deles da vara criminal contra o sindicato. Então, assim, eles vão com tudo. Eles realmente são muito agressivos com os inimigos, né, com quem eles consideram que está, enfim, atrapalhando da pauta deles. E a pauta deles, a gente sabe que enfim, muitas vezes não tem nada de... Enfim, eles estão interessados aí em outras coisas. Os interesses são bem diferentes do que deveriam, né? Não estão lutando pela educação, né? O aluno, muitas vezes, é colocado de lado, é a última pessoa, né? Eles não se importam, né, com a qualidade de aprendizado, né, se o aluno está saindo da escola sabendo ler, eles estão realmente defendendo apenas interesses corporativos, né, e é uma luta muito mais política do que outra coisa. Enfim, eu lembrei disso agora porque você comentou aí de sindicatos de professores. Enfim, estou aí nessa luta. Mas você falou aí também de reforma administrativa, e eu queria entrar um pouquinho nessa pauta também. A PEC 32 foi apresentada como a primeira etapa de um projeto mais amplo para a modernização da administração pública. Quais foram aí os principais princípios, né, e objetivos que você acha que nortearam a reforma administrativa?
E como é que você enxerga os motivos para a resistência à sua tramitação no Congresso Nacional? Na verdade, essa pergunta é para os dois, tá? Priscila, assim, eu comecei a ter contato com esse tema ainda na prefeitura em 2017, quando o prefeito era o João Dória e o secretário de gestão era o Paulo Webel. Minha vida inteira foi no setor privado. Naquele momento, por intermédio de pessoas em comum, eu tive essa conversa com o Paulo, que me pediu, Cláudio, nós temos que modernizar um processo de gestão do funcionalismo público e temos que garantir a eficiência dos recursos públicos, porque a previdência, o regime próprio de previdência do servidor público, o RPPS, ele é impagável no formato que ele está. Em algum momento ele vai colapsar. E nós já começávamos a observar várias prefeituras importantes, como a de Porto Alegre, que começavam a atrasar salários por conta de recursos. E aí, nesse caso, qual é a alternativa? Aumenta impostos. Aumentar impostos da maneira como nós estamos hoje, sobrecarregados de impostos, sem a devida contrapartida de serviços de qualidade, seja na educação, na saúde, na zeladoria da cidade, na segurança pública, a gente tem problemas graves em todo o país, né? Então, precisava, sim, de fato, buscar a eficiência através do regime próprio e, ao mesmo tempo, também, de regime próprio de previdência, e, ao mesmo tempo, trazer modernidade para o processo de gestão de pessoas naquele ente público. A reforma da Previdência a gente conseguiu avançar. Eu liderei um grupo de mais ou menos umas 10, 12 pessoas, e que nesse grupo nós tínhamos os principais especialistas de previdência desse país, a exemplo do Paulo Tafner e do Leonardo Rolim, né, que depois veio a ser o presidente do INSS, inclusive, e mais um grupo de servidores que tinham ali seus 30, 35 anos de prefeitura e que tinham clareza da importância, porque o discurso do benefício adquirido ele vai até a existência de recurso para pagar o benefício adquirido. Se você não tem recurso para pagar o benefício adquirido, como que você vai garantir o benefício? Né? Tão simples quanto isso, né? Então, a gente desenvolveu um texto de lei num grupo fechado, num grupo técnico extremamente capacitado. Enquanto estávamos ali com esse petit comitê, funcionou muito bem. Num determinado momento, tudo aprovado, tivemos que protocolar esse projeto de lei na COJUR, que é a Coordenação Jurídica da Secretaria Municipal de Gestão, porque esse é o ritual, esse é o trâmite, né? E também no gabinete do prefeito, antes de encaminhar para a Câmara de Vereadores. A partir do momento, Priscila, que esse documento saiu da mão desses 10, 12 indivíduos que participavam no grupo técnico, o texto espalhou, o texto vazou, e aí nós começamos a receber tudo que é tipo de resistência. Eu comecei a receber na minha sala procuradores, representantes dos professores, né, tentando se mobilizar, eu tentando demonstrar que eram totalmente contrários a qualquer tipo de reforma. Não era uma reforma, era qualquer tipo de reforma. Não queria que alterasse o formato do benefício. A questão é que não ia ter recurso para pagar esse benefício no tempo, né? E aí, com relação à primeira pauta, toda vez que nós tentávamos fazer alguma modernização na regra, no regramento da gestão de pessoas dos servidores públicos, a gente esbarrava num negócio chamado Constituição. A Constituição muito amarrada, né, que não permite espaço para você mudar de maneira expressiva e ganhar uma maior tração na gestão eficiente. E ali no gabinete da Secretaria de Gestão, o Paulo Eubel comigo, o próprio Wagner participou ativamente disso, né, o Wagner Lehardt, nós começamos a esboçar o que seriam ações necessárias para desenvolver essa reforma administrativa. Quando houve o pleito de 2018, em que o Bolsonaro é eleito, o Paulo Guedes assume, passa a compor o governo de transição, nós fomos trabalhar, um pequeno grupo foi trabalhar nesse grupo de transição e colocou ali a reforma uma PEC necessária para tramitar no Legislativo. A PEC
mais uma vez, uma PEC como essa, você precisa ter uma disposição muito forte do executivo que está comandando o país naquele momento. Então, o presidente da República e os ministros no entorno ali têm que estar muito convictos dessa importância, porque é uma pauta que vai gerar uma oposição muito forte quando você coloca aqui na equação a quantidade de funcionários públicos que nós temos no país, multiplicado por 2 ou 3 dependentes ou pessoas no entorno daquele funcionário público, que também acabam se beneficiando do funcionário público, né? Você cria uma massa eleitoral que é antipática àqueles que estão comandando esse processo, né? Especialmente aqueles que dependem de processo eleitoral. Então, você encontrar legisladores que tenham a coragem de assumir esta responsabilidade não é fácil. Nós atravessamos esse processo na Prefeitura de São Paulo. Então, lá no final de 2017, eu me lembro muito bem que o João Dória, prefeito da cidade, ele titubeou entre vamos ou não vamos, né? Por quê? Existia a ala técnica, da qual eu fazia parte, que demonstrava a importância desse movimento, dessa reforma, né? Estou me referindo aqui nesse momento em relação à reforma da Previdência, né? E havia a ala política que dizia, João, isso daqui vai prejudicar no futuro processo eleitoral, né? Nós vencemos essa primeira batalha. Em se tratando de reforma da Previdência no município, a gente venceu essa batalha. Então, o João autorizou o encaminhamento da proposta, só que era um momento complicado. Era um momento de eleições 6 meses adiante, né? Que a gente começou a tramitar a reforma da Previdência no início de 2018, no ano que tinha eleição, né? E eleição para deputado estadual, eleição para deputado federal, e que muitos dos vereadores têm interesses em outros cargos, né? O Bruno Covas, na época o vice-prefeito, nós fizemos várias reuniões com vereadores muito experientes que todos corriam dessa pauta. Todos. Quem assumiu essa pauta está no meu texto, que foi o vereador Caio Miranda, né? Que foi o primeiro relator. Em 2017, houve todo tipo de chicana para que o processo não avançasse e, de fato, não avançou. Somente após o término da eleição de 2018, que aí a toque de caixa foi feita o processo, a tramitação de fato do projeto de lei, que foi extremamente desidratado, que esvaziou demais o tamanho do impacto que teria aquela reforma técnica, né? Tanto é que de lá para cá já tiveram, acho que, outros 2 movimentos de reforma da Previdência. Então, é um processo que tem que... Enquanto no setor privado você faz o que tem que fazer de uma vez só, no setor público você vai fazendo muito devagarinho, você leva 10, 15 anos para conseguir uma eficiência. E nós não temos no país... Acho que é possível, né? Não dá para a gente querer... A gente sabe que tem muita coisa envolvida, inclusive, além de ser uma medida impopular, né, ela, uma vez implementada, vai gerar muita resistência, os benefícios dessa medida vão vir lá para frente, provavelmente, talvez em outro governo. Então, assim, o gestor atual, ele assume o ônus, mas não aproveita o bônus. Então, realmente, é um tipo de medida muito difícil de e Priscila, vai além de no próximo mandato, porque se tratando da reforma da PEC 32, ela só valeria para os novos entrantes no funcionalismo público. Aquela massa toda que está ali presente, que ainda tem, muitos têm ali, alguns têm mais 3, 4 anos, mas tem muitos que ainda têm mais 30 anos pela frente no funcionalismo público. Eles não seriam afetados pela reforma administrativa, seria somente para os novos. Então, seriam décadas e décadas convivendo com sistemas que só vão trazer complexidade. Então, não é simples. Uma reforma administrativa, uma mudança do patamar, né, dos processos de gestão do funcionalismo público, não é pauta simples. Com certeza. Roberto, você quer acrescentar alguma coisa sobre a reforma administrativa? Eu tenho outra pergunta para você sobre o assunto. Existem 2 grandes males. Primeiro de tudo, é a estabilidade no emprego. Estabilidade no emprego é o grande inimigo da eficiência, não há a menor dúvida, e responsável por
pelo fato de quando você contrata alguém, contrata um custo permanente, do ato da contratação até a sepultura. Desculpa. Do ato da contratação até a sepultura. E vocês falaram em CLT e estabilidade. As sociedades de economia mistas estão sujeitas, entre elas a Petrobras, ao regime de CLT. E não há nada escrito que o funcionário de uma empresa de economia mista tenha estabilidade no emprego. Não existe absolutamente nada. Mas quem transforma o funcionário num funcionário estável é o judiciário. Eu me lembro um caso que ficou patente isso, foi de um advogado que havia assediado 10 colegas de trabalho. Existiam provas evidentes do assédio sexual. Então, depois de feito todo o processo, uma investigação, a diretora jurídica me perguntou: posso demitir? Claro, vamos demitir. Nós não podemos admitir assédio sexual, assédio moral na nossa empresa. Muito bem, foi demitido. Um mês e meio depois, o cidadão volta com a ordem de reintegração do judiciário e a justificativa de que era um atestado de um psiquiatra que ele estava sendo tratado. Então, enquanto você estiver sendo tratado por um psiquiatra, na realidade, o juiz estava dizendo ele pode assediar tantas mulheres quanto ele quiser. Então, isso é um absurdo que existe no Brasil. Nós fizemos um movimento para acabar com isso no STF. Mas, apesar de alguns apoios até inesperados, no final das contas, isso acho que aconteceu, essa decisão foi de 2023, foi de que poderia demitir, sim, desde que fosse por razões razoáveis, desde que fosse acompanhado. O que é razoável? O razoável passa assédio sexual não é razoável. Assédio sexual, diabo a quatro. Então, esse é um problema. Outro, eu falava, é o ativismo do judiciário. Foi feita a reforma trabalhista em 2017, os juízes trabalhistas tomam decisões que são contrárias ao que está escrito e é válido a partir da reforma trabalhista. Eles ignoram a reforma. Alguns casos têm que ir até o Supremo Tribunal Federal para legitimar, mas muitos desses passam e atropelam a reforma trabalhista. Então, esse ativismo judiciário e a estabilidade no emprego precisam ser extirpados. E para fazer isso, para fazer uma reforma trabalhista, nós precisamos de uma reforma administrativa, nós precisamos ter um presidente da República que tenha convicção e tenha coragem. Infelizmente, nós não tivemos isso na nossa época, mas eu ainda aguardo que surja alguém com convicção e tenha coragem suficiente para enfrentar essas pressões e levar a cabo algo que é muito positivo para a sociedade brasileira. Muito bom. Vamos esperar que tenha. Você falou aí da história do funcionário que não pôde ser demitido. Eu me lembrei que, quando eu era estagiária ainda, eu estagiei no órgão público estadual aqui da Bahia. E tinha um funcionário que vivia bêbado na empresa. Ele bebia em serviço, ele levava garrafa de cachaça e ficava bebendo. E eu, na minha ingenuidade, questionei, né? Pô, pode isso aqui? Não pode demitir ele? E a resposta que eu tive foi: não, isso é uma doença, a gente não pode fazer nada, ele tem que ficar aí. E isso, ele ficou lá, né? Sei lá até quando, recebendo salário para ficar bebendo. Ele não trabalhava, ele passava o dia inteiro, literalmente, bebendo e jogando dominó. Então, existem muitos casos desses, infelizmente. Em 2019, nós tivemos a reintegração de um empregado que havia sido demitido em 2007. 12 anos. O processo tramitando na Justiça, no Judiciário Trabalhista. Esse caso, se eu não estou enganado, ele foi até o TST e foi reintegrado pagando todo o período em que ele esteve fora da companhia com juros e correção monetária.
fizemos um milionário ali. Ele foi premiado, né? Onde sustentar? Como que se sustenta uma empresa ou qualquer tipo de organismo que depende de recursos financeiros com essa mentalidade? Pois é. Bom, vamos para a próxima pergunta, que esse assunto rende. Roberto, a dualidade entre ser um estatal de capital misto e atender tanto ao governo federal quanto aos acionistas privados é apontada como um fator de conflito. Como esses interesses foram equilibrados durante a sua gestão para alcançar os bons resultados? Olha, Priscila, na minha gestão, eu procurei olhar todos como acionistas. Os chamados minoritários, que não são minoritários coisa nenhuma, na medida que eles são proprietários de mais de 60% do capital da Petrobras, então não pode ser minoritário. E o Estado brasileiro. E procurei respeitar a todos como acionistas, buscando o que o Conselho de Administração e eu considerávamos o melhor para os acionistas. Valorizar o patrimônio investido pelos acionistas. Já que o governo declarou de saída que não iria privatizar a Petrobras, então vamos valorizar o patrimônio público. E, através disso, ter uma gestão com princípios privados. E foi isso que eu fiz. Felizmente, nós tivemos a não interferência e o apoio implícito de alguns ministros importantes, como o ministro Paulo Guedes, responsável pelo Ministério da Economia, e o ministro Almirante Bento Albuquerque, responsável pelo Ministério das Minas e Energia. Embora o Cláudio citou ele de passagem, nós tivemos tido alguns embates com órgãos do Ministério da Economia, entre os quais a CERT, mas a CERT com coisas absurdas. E uma delas, se nós fôssemos seguir, teríamos provocado uma grande greve, e com toda a razão, dos funcionários, dos sindicalistas. Mas nós tivemos uma boa liberdade. Nunca ninguém veio me perguntar ou questionar: você vai vender essa empresa? Não pode. Você vai fazer isso? Não pode. O grande problema que nós tivemos com o governo foi no que diz respeito à precificação de combustíveis. Nós pegamos um período, após pandemia. Durante a pandemia, os preços dos combustíveis se reduziram muito no mercado internacional. E nós também reduzimos bastante o preço dos combustíveis. A partir do final de 2020, com o retorno da mobilidade urbana, o que aconteceu? Os preços de combustíveis começaram a se valorizar. Então, você teve uma tendência de alta, que começa em outubro de 20 até meados de 22. E nós tínhamos que seguir isso. Do contrário, estaríamos indo contra os interesses dos acionistas, como agora está acontecendo. Você começa a deixar bilhões de reais em cima da mesa. E aquilo vai custar muito caro para a companhia, que é a principal fonte de receita dela. Mas aí desagradamos o presidente da República e o resto da história todo mundo sabe. Mas, no que diz respeito a outras atividades, decisões, eu não contei com o apoio implícito do governo o tempo todo. Eu acho que vale citar aqui, tá, Priscila, como recursos humanos, eu vejo a CEST, que é a Secretaria das Estatais, como um órgão necessário. Ele é importantíssimo para a governança das estatais, mas não das empresas de capital misto. Para as empresas de capital misto, o modelo em que eles operam não dá para administrar a Petrobras da mesma forma, ou orientar a Petrobras da mesma forma que orienta uma universidade federal lá de um determinado outro estado, né? A governança de uma companhia com as características de Petrobras, uma empresa robusta em governança, eu não posso receber ordens de um representante dos acionistas, eu como RH, direto da SEST. Isso tem um trâmite a ser comandado, a ser respeitado.
E que tem Até que ter mesmo também. porque você tem um conselho de administração que representa o Estado, o acionista estatal. E acima dele, a Assembleia de Acionistas, que não Claro. necessariamente está favorável àquela pauta que aquele. Então, tem uma governança na alta administração, que no caso, quando nós começamos a interagir com a SEST, não era respeitado. Eu cheguei a ouvir de um coordenador da SEST que a SEST era dona da Petrobras e que a gente tinha que seguir as ordens deles. Eu falei, não, eu sigo as ordens que vêm da governança da Petrobras. Então, o que vier de conselho, o que vier da diretoria executiva, a gente vai estudar e vai discutir esse processo. Não é desta forma. Sem contar que muitas das orientações que vinham de SEST, que é interessante, pediam 90 dias de antecedência do encaminhamento de determinados documentos para eles avaliarem. Quando você está ali na dinâmica de um processo negocial, com um sindicato extremamente poderoso, você não tem nem 9 horas para debater o assunto e avançar, quiçá 90 dias. Né? Então, tem uma questão bastante, né, complicada de você administrar esse arcabouço como um todo. Uma coisa Eles também que eu... queriam que fosse incluído entre os itens de minha avaliação a entrega de documentos para a SEST, de relatórios para a SEST, a entrega de relatórios no tempo determinado. Eu falei, ora, vem cá, vamos falar sério. Eu sou um executivo que toma decisões, tem a responsabilidade de tomar decisões que envolvem bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Você quer me julgar por esse critério burocrático de quinta categoria? Se você quiser, vem para cá no meu lugar e toca esse negócio. Mas você não tem capacidade de fazer isso. É isso mesmo. Bom, a gente já está com o tempo já quase esgotando, então eu vou pular para a última pergunta, que é sobre eu queria que você fizesse uma avaliação da Petrobras hoje, né, da continuidade ou não, né, das políticas que foram implementadas no período de vocês. O Cláudio escreveu no paper, né, que depois que vocês saíram, algumas ações populistas, né, começaram a deteriorar os resultados. E aí eu queria entender, né, quais são os riscos dessas práticas, quais medidas poderiam ser adotadas para mitigar esse impacto no futuro. Como é que vocês avaliam que está a Petrobras hoje? Olha, Priscila, Petrobras hoje, eu tenho aqui uma questão de prova para treinamento de pessoas que foram admitidas na Petrobras recentemente. Qual desses conceitos não está presente nos descritivos do conjunto de valores Petrobras? Resposta certa: valorização da meritocracia. Nossa. Isso aí já diz tudo, né? Competição. É o mesmo caso dos professores do Rio, que fizeram uma passeata e na linha de frente uma faixa abaixo a meritocracia. Sem palavras. Mas não há preocupação com custos, com eficiência na alocação do capital, só para dizer, nós temos que ser grandes. E daí? O que isso está custando? O que isso vai trazer de retorno? O problema tem surgido agora a baila nos jornais, na mídia, a questão da falta de reajuste do preço do diesel e da gasolina, que está custando, sem dúvida nenhuma, com certeza, bilhões de reais para a Petrobras, bilhões de dólares. Enfim, eu vejo hoje, e os critérios dentro dessa falta de meritocracia, eu vejo a Petrobras colocando os sindicalistas em postos importantes. Eles não foram treinados para isso, até porque, vendo a ficha de alguns sindicalistas, vários deles entraram na Petrobras e ficaram um tempo extremamente longo em licença para tratamento de saúde, depois passaram a trabalhar no sindicato, onde recebe seu salário integral, e, na realidade, a prática deles na empresa que eles trabalham é muito pequena. Então, esse cidadão, já de saída,
não tem condições de ocupar um cargo importante, ele não é qualificado para isso, além do fato de os critérios dele serem políticos. Na realidade, ele não é um técnico, é um político. Mas eu vejo assim a Petrobras, não a incursão por campos que já foram explorados anteriormente, do tipo fertilizantes, embora isso não está sendo feito de forma tão agressiva que ocorreu no passado. Eu acho que, no fundo, para quem toma essa decisão, soa ainda a lição do passado. Olha, não invista nisso, porque no passado a Petrobras perdeu bilhões de dólares com esse negócio. Então, eles têm sido menos agressivos. Mas isso não quer dizer que a Petrobras esteja sendo bem gerida. Pelo contrário, os sinais de má administração aparecem em todos os cantos. Priscila, acho que vale aqui, complementando a fala do Roberto, eu tenho convicção que uma série de medidas que a gente implementou, elas estão lá e continuarão para sempre. Nós plantamos, sim, no nosso período de gestão, algumas sementes importantes, como o resgate do orgulho de uma empresa que tem alto desempenho. Então, eu vivi isso. Pessoas que choravam no início da nossa gestão, no início de 2019, que tinham vergonha de usar o crachá da Petrobras. Eu ouvi isso de uma colaboradora do escritório aqui de São Paulo, numa polêmica reunião, quando houve uma decisão da diretoria de fechar escritórios que não fazia o menor sentido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Esse episódio eu gosto de citar porque houve uma pergunta ali de uma colaboradora, que ela, inclusive, é da Bahia, o concurso dela é da Bahia, e com o fechamento do escritório de São Paulo, que tinha 95% do efetivo que ali estava, eram de funções de apoio, de suporte, cuja matriz estava no Rio de Janeiro. Não fazia sentido nenhum ter esse escritório em São Paulo com essas milhares de pessoas ali. Aí essa funcionária pergunta para mim, Cláudio, o meu concurso é da Bahia, mas eu estou muito tempo aqui em São Paulo, minha família, meu marido, todo mundo trabalha aqui, e eu não vou trabalhar no Rio de Janeiro e eu não quero voltar para a Bahia. O que vai acontecer comigo? Que resposta que você dá para essa pessoa? Você vai ter que decidir se você quer continuar na companhia ou se você vai aderir a um dos programas de demissão voluntária. O que os sindicatos fizeram? Gravaram ao fundo essa conversa, criaram uma narrativa ocultando as perguntas e alterando a ordem das respostas, que quem ouvia, eu brincava que eu era a voz mais ouvida da Petrobras nesse início de 2019, Nossa. Quem ouvia essa conversa dava a impressão de que ia ter demissão em massa. Como que você vai ter demissão em massa de uma empresa que não pode demitir? Não tem esse subterfúgio. Né? Mas tudo isso aí inflamou, logo no início da gestão, o Roberto teve que ir a público falar, olha, não existe nada disso. Né? Então, mas o que é importante, que nós éramos tão consistentes no nosso posicionamento, que o Roberto falou no início, não terá demissão em massa e não terá nenhuma demissão. E não houve nenhuma demissão, efetivamente, que não fosse necessária em função de descumprimento do código de ética ou de ilegalidades que foram cometidas. Né? Então, eu tenho certeza que legados como, por exemplo, a criação da Associação Petrobras de Saúde, que hoje é a operadora do plano de saúde, que trouxe melhorias extraordinárias para a companhia, elas não têm mais não tem como voltar atrás, porque está muito melhor o serviço. Né? Outras questões já foram alteradas. Falando ainda do próprio plano de saúde, que existia ali uma orientação, uma determinação de governo federal, que era essa resolução CGPAR, que era para buscar a relação de custeio 50-50. Os sindicatos, junto com legisladores de esquerda, conseguiram derrubar essa CGPAR, ela já voltou a ser numa relação de 70-30. Então, assim, trazendo custos da ordem aí de 400, 500 milhões de reais, no mínimo, de volta para as patrocinadoras. Né? 70% para a empresa, 30% para o empregado. Para o empregado. Né? Então, esse movimento de sanfona, uma hora vai, outra hora volta,
ele é muito improdutivo, ele causa estragos importantes na cultura. Mas eu tenho certeza que legados importantes foram deixados, alguns já foram modificados. O programa de remuneração variável, né? Eu cito no texto, nos anos anteriores, teve um empregado de um operador que colocou 20 salários de bônus como PLR, enquanto que o topo da organização colocava 2. É totalmente inverso do que a gente vê no mercado privado. Porque quem está no topo tem um nível de responsabilidade, não que nem todos têm a sua responsabilidade, mas o topo das organizações, no mundo inteiro, tem um nível de remuneração superior a quem está no início da sua carreira numa atividade mais operacional, né? E nós alteramos esse processo, criamos o programa de remuneração variável que foi implementado a partir de 2019, era uma forte ferramenta para prevalecer o conceito de meritocracia. Todos os elementos que estavam no programa de remuneração variável, informações que nós temos de dentro da Petrobras, é que foram já eliminados. Então, ele virou uma forma de distribuir mais recursos, né, baseado em métricas operacionais e industriais, volumes de produção. Volume de produção não quer significar geração de valor. Não significa geração de valor. Então, tem uma inversão de valores aqui que prejudicam, num primeiro momento, essa cultura, mas se isso permanecer durante anos, daqui 10, 15 anos, para alterar este ambiente, o remédio vai ser muito mais amargo. É uma pena. Então, eu acredito que tem coisas que permanecem vivas daquilo que a gente implementou, tem coisas que foram alteradas de acordo para atender os interesses de poucos, né? E outras coisas efetivamente foram eliminadas que trazem ineficiência, né? Que colocam custos extraordinários para a companhia que não tem necessidade, que não agregam valor no bottom line. Perfeito. Bom, alguma coisinha aí ficou, né, de legado. Acho que com certeza. Isso é importante. Vai dar trabalho de desfazerem tudo, né? Enfim, vou ter que encerrar, já estourou nosso tempo aqui. Quero agradecer demais a vocês dois. Obrigada, Cláudio, pelo paper e pela participação no webinário. Roberto, muito obrigado pela sua participação também. Foi muito proveitoso aqui a gente conhecer um pouquinho mais desses bastidores, né, desse processo aí de transformação da Petrobras. Vamos torcer para que eles não consigam reverter tudo, né, que eles mantenham aí pelo menos alguma coisa, para que o próximo presidente, né, não sei se será o mesmo, consiga aí dar seguimento a uma trajetória de sucesso. Bom, agradecer também a quem está assistindo até agora, e avisar que o paper do Cláudio Costa está disponível no nosso site, é só acessar institutomillennium.org.br, está lá o Millennium Paper. Priscila, eu queria fazer um comentário aqui rapidamente. Bastidores da... Sim? Fazer um comentário rápido aqui. Primeiro, agradecer pela oportunidade e convidar quem está nos ouvindo aqui a leitura de 2 livros, né? São 2 obras. Uma que é da jornalista Roberta Paduan, que é intitulado de Uma História de Orgulho e de Vergonha, que traz a história da Petrobras desde a sua fundação até aproximadamente 2015, 2016, e os efeitos, né, do início da década, né, do século XXI, o que aconteceu com a companhia. A sequência desse livro é um relato do livro do Roberto, né, A Luta pela Transformação, que é um livro que traz de maneira muito precisa o que a gente viveu e enfrentou ali na companhia, né, que é um retrato... A gente já indicou aqui no Milênio, inclusive. Que é um retrato Roberto, a gente já indicou aqui no Milênio. Quer entender o país? Leia esses 2 livros que você vai entender de maneira muito clara como que o país funciona, né? E quais são os desafios nossos enquanto cidadão, né? Que não queremos, ou pelo menos eu não quero ter um Estado eficiente, com serviço de qualidade, ao menor custo, como qualquer entidade. Na minha empresa de serviço de telefone e celular, eu quero exatamente isso, eu quero pagar pouco, menos o valor justo, na verdade, né? Por um serviço de qualidade. A sociedade brasileira recebe isso do serviço público, né? Então, acho que fica aqui uma reflexão de que país que a gente quer. Muito bom. Roberto, quer falar alguma coisa? Priscila, gostaria de agradecer a oportunidade que o Instituto Milênio nos deu.
Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo este webinar e eu gostaria também de acrescentar que a única solução para empresas como a Petrobras, como a Caixa, Correios, Banco do Brasil, é a privatização. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Ou coloca o presidente X, Y, Z, faz isso, faz aquilo, não adianta. É a privatização. Somente isso resolve esse problema. Muito obrigado. Obrigada. E para quem está nos assistindo, continue acompanhando o Instituto Millennium, a gente está sempre cheio de novidades. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Abraço. Obrigada.